8 gols. Você não ouviu errado, ontem o Flamengo venceu o Vitória por 8-0 no Maracanã. Uma goleada que não se via há anos no futebol brasileiro, desde a década de 80, que mostra a força desse elenco. Em apenas 5 minutos, o Flamengo já tinha feito 2 gols, já tinha garantido a sua vitória, mas ele quis mais. Ele foi um rolo compressor e deixou aquela sensação de que talvez 2019 possa se repetir e o Flamengo volte a ser o maior time da América. Eu sou a Clay, jornalista em informação, e eu peço para que você já se inscreva no canal, deixe seu like, deixe um comentário aí repercutindo o que você achou da vitória do Mengão. Fechou? Vamos falar do jogo? Depois eu quero dar um destaque específico para algumas peças. E por fim, como o Flamengo se aproxima cada vez mais de ter um ano mágico como 2019. Falando especificamente do jogo, ontem foi no Maracanã, casa cheia, segunda noite, é incrível o que a torcida do Flamengo faz. E o time, com 5 minutos de jogo, já estava 2-0. E aí, se fosse um time qualquer, teria sentado em cima desses 2-0 e relaxado. Se o Felipe Luiz fosse um técnico qualquer, ele teria começado logo cedo, no intervalo ou no comecinho do segundo tempo, a fazer modificações para talvez poupar alguns de seus principais jogadores. Se os jogadores do Flamengo fossem quaisquer jogadores, eles teriam sentado em cima do resultado e ficado tocando ali a bola de um lado para o outro. Mas esse não é um time qualquer, esse não é um elenco qualquer e definitivamente o Felipe Luiz não é um treinador qualquer. O Flamengo ontem estava com fome de gol. Se tem uma coisa que eu sempre repito aqui no meu canal, repetia, aliás, toda vez que eu falava do Flamengo nos últimos meses, é que esse time era bárbaro, mas uma coisa faltava. E essa coisa era justamente esse ímpeto de fazer gols, de golear, de ganhar de 3, de 4, de 5, porque o Flamengo tem total capacidade para fazer isso. Só que muitas vezes o que acontecia era que o time se deparava com times retranqueiros que conseguiam fazer com que o Flamengo tivesse dificuldade de fazer gols. E com essas dificuldades, o Flamengo não conseguia superá-las com facilidade, e isso fazia com que o time muitas vezes não ganhasse, ou se ganhasse, ganhava apenas por 1-0, 2-1, placares magros. Só que aparentemente isso foi superado pelo Flamengo. O Vitória, que é um time que está na zona de rebaixamento, tinha um dos técnicos mais retranqueiros que eu já conheci, que é o Fábio Carille. E ele claramente foi com essa estratégia para segurar o Flamengo, porque obviamente o Vitória não consegue jogar de igual para igual com o rubro-negro. Só que mesmo contra um time que tem por característica ser retranqueiro, o Flamengo foi lá e com 5 minutos conseguiu meter 2 gols. Então isso mostra que o Felipe Luiz e que as peças que chegaram e que o reforço caseiro, já vou falar dele, conseguem encontrar alternativas e fazer com que o Flamengo não sofra mais tanto contra times que vão exclusivamente para se defender. A gente tem que falar 2 reforços que foram titulares ontem, né? Primeiro, o Saul, que deu uma dinâmica incrível no meio-campo. Ele tá jogando como volante ao lado do Jorginho, dando liberdade pro Arrascaeta. O Jorginho também, que tem um excelente passe. O Saul faz roubadas de bola logo no começo da partida, que são imprescindíveis para que o time abra 2-0. Então, o Saul, ele aumenta muito a qualidade do time do Flamengo no meio-campo. E o segundo reforço é ele, o Samuel Lino. Samuel Lino, que chegou e que acho que com 1 ou 2 jogos já se tornou ali titular da ponta esquerda. Ele vem fazendo excelentes números pelo Campeonato Brasileiro. São 4 jogos, 4 assistências e 2 gols. E ele tem se soltado cada vez mais, né? Acho que aquele período de adaptação está finalmente passando e ele tem marcado a sua presença nos jogos, seja com gol, seja com assistência. Na noite de ontem foi com os 2. E o reforço caseiro, que eu acho que era o que todo mundo estava esperando, é o Pedro. O Pedro está cada vez mais jogando bem, tendo ali a sua presença cravada no time titular, algo que esteve em risco nessa temporada, principalmente depois do Mundial de Clubes, quando ele tem aquela confusão com o Felipe Luiz e fica uma semana, 10 dias aí, sem saber como seria a relação do Pedro com o Felipe Luiz, se ele ainda jogaria pelo Flamengo, se ele seria negociado. Tudo parece ter sido superado e muito bem superado, porque o Pedro joga cada vez melhor. Ontem foram 3 gols e o terceiro foi um abuso, foi uma barbaridade. E tudo isso, galera, coloca uma pontinha, né, uma pulguinha atrás da orelha pro Carlo Ancelotti. Ontem nós tivemos a convocação da seleção brasileira e para a posição de centroavante nós tivemos o João Pedro, merecido, o Caio Jorge, muito merecido, e o Richarlison, que na minha opinião é o nome mais contestável dos 3. Para mim, o Richarlison não deveria estar nessa convocação. Eu acho que nós temos nomes melhores que poderiam compor ali como o terceiro jogador para a posição. Mas isso é para essa convocação. Para a próxima, que será em outubro, porque a seleção brasileira acabou de marcar 2 amistosos com Coreia do Sul e Japão, o Carlo vai ter problemas, porque o Pedro tem jogado muito e a gente sabe que o Pedro é centroavante de seleção brasileira. O Pedro talvez só não seja melhor do que o João Pedro por conta do que o João Pedro vem jogando e por o João jogar na Premier League do Chelsea, um dos times ali do Big Six. Mas o Pedro tem totais capacidades de fazer parte do elenco que vai para a Copa do Mundo de 2026 se ele continuar evoluindo na recuperação dele, que eu acho que a gente não precisa mais falar de questão de lesão, é só questão de técnica mesmo. Cada vez mais ele tem jogado tecnicamente melhor. Então o Pedro ele só precisa continuar nesse processo de evolução dele, continuar marcando os gols dele, que vai ser natural a dúvida da cabeça do Ancelotti. Como que eu vou encaixar o Pedro nessa seleção? Isso considerando que o Caio Jorge possa dar uma oscilada e que não surja nenhum outro centroavante relevante. Porque para mim, como eu acabei de dizer, o Richarlison ele corre por fora nessa briga. O Richarlison, na minha opinião, ele tem mais nome do que futebol nesse momento.
Então, vamos supor que o Caio Jorge não faça uma boa data FIFA, ele está sendo levado por mérito, já que é o artilheiro do campeonato, mas vamos supor que ele não faça uma boa data FIFA. O que eu torço para que faça, tá? Porque eu gosto muito dele. Mas se ele não fizer, filho, na próxima, em outubro, pode ter certeza que o Pedro estará marcando presença dele. Mas para mim, o ideal é que fosse João Pedro, Caio Jorge e o Pedro levados aí para fazer esses amistosos, porque eu acho que são 3 jogadores incríveis. E o Samuel Lino também, aos poucos, vai chamando a atenção do Ancelotti pelo seu desempenho. Como eu acabei de dizer, são 4 jogos, 4 assistências, 2 gols. No Brasileirão, os números dele são excelentes. Só que o Samuel Lino, na minha opinião, ele corre um pouco por fora e eu acho que não vai dar tempo dele ser chamado, né, para participar aí do ciclo dessa seleção brasileira até 2026, justamente porque ele é ponta e ele é ponta esquerda. E a posição que ele joga é justamente a posição que você tem Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli e também o Rodrigo, que diz que quer jogar cada vez mais por ali, né? O Rodrigo tem cada vez mais batido o pé e querendo jogar na posição dele, que seria ali na ponta esquerda. Então você tem 3 nomes aí que já são nomes de seleção brasileira, o que faz com que o Samuel Lino, mesmo se tiver um desempenho exímio, talvez fique fora desse ciclo de seleção brasileira. Mas voltando a falar do Flamengo, do time como um todo, depois desse show, o Flamengo conclui e crava aquilo que todos nós esperávamos dele. A única coisa que faltava para o Flamengo era realmente um desempenho exímio como o de ontem. Porque elenco tem, jogadores titulares tem, técnico tem, entendeu? Então, tem o artilheiro, que é o Pedro. Então, realmente, o que faltava para o Flamengo era encaixar tudo isso e dar um show. Dar alegria, de verdade. Não uma alegria porque ganhou 3 pontos, mas uma alegria porque meteu 8, sonoros 8 gols em apenas um jogo. Isso faz com que o Flamengo se encha de moral, suba mais ainda de nível na competição, no Campeonato Brasileiro e na sua temporada como um todo. Daqui a um mês vai ter Libertadores, um 8-0 como esse dá uma puta confiança para que o time consiga jogar melhor na Libertadores. Não que tenha jogado mal, muito pelo contrário. Teve uma vitória com autoridade sobre o Inter, ao passar do Internacional nas oitavas. Mas uma vitória por 8-0, mas é contra o Vitória, não interessa. Uma vitória por 8-0 dá moral para qualquer time. Entende? Ainda mais um time como o Flamengo que sabia que já estava quase pronto, só precisava terminar de encaixar, e eu acredito que esse encaixe, essa virada de chave, veio ontem com essa vitória, com essa goleada estrondosa sobre o Vitória. A ver aí como vai ser a temporada do Flamengo, né? O resto da temporada. O time já é líder do Brasileirão, tem um jogo a menos, então essa liderança, né, essa soma de pontos, ela pode aumentar ainda mais. Nós já estamos aí no começo do segundo turno, então o que o Flamengo precisa fazer é continuar jogando a bola que ele vem jogando, continuar sendo um visitante indigesto. O Flamengo só tem 2 derrotas no Campeonato Brasileiro e com isso ele vai se aproximando cada vez mais do título brasileiro e é um dos favoritos da Libertadores, o que pode aproximá-lo do feito de 2019, feito esse que pouquíssimos times fizeram na história, só Santos de Pelé, o Flamengo de 2019 e o Botafogo de 2024 fizeram, que é ganhar Brasileiro e Libertadores no mesmo ano. A ver como que vai ser aí esse desempenho na reta final das competições do Flamengo, mas essa vitória de 8-0 empolga qualquer um que goste de futebol e que não é clubista. Lembrando aqui que eu não sou flamenguista, tá? É importante dizer, porque às vezes vocês acham que só porque a gente está elogiando o time, a gente torce pra ele. Não necessariamente. Não sou flamenguista, mas eu não consigo não me render a esse time que tá dando um show de bola nessa temporada. Deixa nos comentários a sua opinião, o que você acha, se é realmente um momento de empolgação ou se você prefere dar uma segurada na emoção, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!